tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Muito boa tarde a você que está em casa. Isso mesmo. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e do Setembro Amarelo. Vamos falar também de teatro, de relacionamento abusivo e de música. O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio foi criado para promover ações de conscientização sobre o tema. No Brasil, a campanha ganhou um nome, Setembro Amarelo. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado, convidamos o psiquiatra Jorge Jaber, que acaba de chegar da Amazônia, onde participou de várias ações e ele tem várias novidades para a gente. Cátia. Marcos Tardim é ator e diretor. Ele estreia amanhã nova temporada da peça Na Hora do Adeus, que trata de depressão e suicídio de uma forma mais leve. A campanha Namoro Legal foi lançada pelo Ministério Público de São Paulo para combater relacionamentos abusivos. Para falar sobre a campanha, nada melhor do que a idealizadora Valéria Scaranzi, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Isso, e o rapper Vinícius Terra lança o primeiro álbum autoral. O disco tem por objetivo reconectar a história da língua portuguesa sob a ótica da cultura hip-hop. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp 021 99903 5329. Isso, participem, a gente espera pela participação de vocês. E vamos começar, não é isso, com música. E eu tô vendo que Vinícius está com a DJ Tami, não é isso? É isso, DJ Tami, minha parceira aqui, estamos juntos aqui. Isso, vocês vão apresentar primeiro pra gente? Isso, nós vamos apresentar a música Vidas em Português, que faz parte do álbum Eles Não Sabem a Minha Língua, disco que sobe para as plataformas digitais nessa sexta-feira, 13 de setembro. Então vamos lá, Palco vamos é ouvir. seu. Efeito de uma dor no peito, e respirar já não dá mais jeito. Mesmo sabendo que o caminho é estreito, correr pelo certo é seu maior direito. Ela partiu, mata dentro como se fosse em busca. Flecha certeira ao centro de si mesmo, assusta. É só o sol atravessando folhas, ofusca. Luz opaca, bruta força brusca. Paralisada ao centro da floresta, pelos fantasmas que travam seus dias. Contesta e seca o suor na testa. Pergunta-se, acalma-se, por que é que tu me judias? É a ciência da tua consciência. Último índio que andava ali. Ela repensa a sua descrença, compensa os olhos. Era só um curumim, disseram um ao outro. É que eu ando tão cansado. É que eu ando tão cansada. É que eu ando tão cansado. É que eu ando tão cansada. Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza. Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza. É que eu ando tão cansado. É que eu ando tão cansada. Às vezes parece Agostinho da Silva e sua filosofia, ou um documentário do Vitor Lopes, um romance preso à poeira do tempo. Senhora Clara dos Anjos, Iracema, literatura de Clarice, canto de Jesus, Clementina. É que lutamos contra a morte todos os dias. É a vida de Conceição Evaristo, no semblante de Nossa Senhora Aparecida. E na hora que o amor banhasse águas rasas, crianças corram logo para suas casas. O acaso nem sempre estende asas. Bala perdida sempre tem abrigo no brejo das almas. Destrói, distrai, atroz, atrás, a voz, a sós, os nós, a paz. Leva para outros mares, outros lares, outros ares. A verdade sufoca, sujeira em cada nota. Longe da praia, sol de pavuna, vendo o futuro, certeza nenhuma. Zogueiras de Angola, mutiladas na Guiné. Manjacari, Candelária, Praça da Sé. Pássaro vadio, fora do bando, longe do ninho. É o velho que olha a prole, o ciclo, sussurra em pensamento. E antes dela embrenhar, se mata dentro. Disseram um ao outro. É que eu ando tão cansada. É que eu ando tão cansado. É que eu ando tão cansada. É que eu ando tão cansado. Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza. Nada é mais preto ou branco, o mundo é cinza. É que eu ando tão cansado. É que eu ando tão cansada. Língua. Vidas em português. Vidas em português. Língua. Vidas em português.
Vidas em português, língua. Vidas em português. Vidas em português, língua. Vidas em português. Vidas em português. A Vidas em DJ português. Tami volta no final do programa com a gente. E agora Vinícius vem para conversar conosco sobre esse trabalho que a gente de cara vê que é um trabalho bastante sério, um trabalho em que praticamente você fala por muitas pessoas e para muita gente, e ligado à língua portuguesa. Como é que se deu essa mistura toda? Exato. Na verdade, esse trabalho já é um empenho, uma pesquisa que eu faço já há mais de 10 anos. Primeiro, eu desenvolvi um conceito chamado rap lusófono, do qual eu programei um festival durante um bom tempo de rap de língua portuguesa, conectando rappers de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe aqui no Brasil. E esse álbum, na verdade, ele já está em construção há muito tempo. E é um álbum que conta realmente a história da travessia e remonta justamente essa história de reconectar os países que falam português, mas numa perspectiva de descolonizar esse termo de lusofonia, né? Pensar que nós não precisamos somente de algo verticalizado, mas que a gente pode já conectar com Timor-Leste e tudo mais. E a língua portuguesa é uma potência no mundo, nesse sentido de conexão, é a língua que está em todos os continentes. E é isso, essa é a proposta do álbum também, é percebermos também, brasileiros, também nessa questão de sermos protagonistas enquanto falantes do idioma. Somos a maioria, né? Mas a gente pouco conecta com Portugal, com Angola, Moçambique. Você etc. morou em Portugal, né? Sim, eu vivi lá por 2 anos, que foi no período da especialização mesmo. Qual cidade? Cidade do Porto, na Faculdade de Letras Maravilha. da Universidade do Porto. E quando eu cheguei lá é que eu tive todo a desconexão do folclore de língua portuguesa e percebendo que Portugal dialogava com Angola, dialogava com Moçambique, Cabo Verde, e a gente aqui, sendo o maior número de falantes do idioma, não fazíamos isso. Daí, quando eu voltei para cá, eu me senti muito deslocado, na verdade, no meu próprio país, e pensei nisso, tipo, cara, a gente precisa conectar. E tem uma coisa também que eu acho, eles vivem bastante a cultura brasileira e a gente vive muito pouco a cultura portuguesa, né? Exato. Na verdade, o Brasil pouco dialoga, né? Até mesmo com os países vizinhos, como, né, Argentina, Uruguai, a gente pouco dialoga. É um país que é um continente, é um país diverso, complexo. Nosso país ele é complexo, é complicado, né? E a gente fica muito dentro de nós mesmos e, às vezes, dialogando com outros idiomas, deixando essas raízes não serem fincadas. E eu acho que esse é o grande propósito, na verdade, eu acho não, é o grande propósito desse álbum, é essa reconexão, essa descolonização para a gente transformar uma outra realidade nesse século XXI. É como se os rappers fossem os trovadores do século XXI, hoje. Você se sente assim? Na verdade, saíram tantas matérias com o tempo dizendo que eu era uma espécie de trovador que eu falei, tá, então eu sou. Assumiu. Assumi, é isso. Não sabia, mas é. E é isso, então, estamos aí. O disco é muito bonito porque eu consegui conectar grandes artistas de Cabo Verde, de Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, nessa ideia de uma perspectiva de nova lusofonia, de pensar nessa nova conexão, como a gente pode aquecer também o mercado, aquecer a cultura, pensando nesse pertencimento lusófono, ao mesmo tempo que a gente reconstrói essa história. E é uma língua tão bonita, né, a nossa língua portuguesa. Eu, às vezes, assim, as pessoas falam, o francês é bonito, o espanhol. Eu falei, gente, ouçam a melodia da nossa própria língua portuguesa. E agora, ouvindo você, né, falando e contando isso tudo, a gente tem mais vontade ainda de ouvir não só o seu trabalho, mas poder dizer sobre isso. Eu acho que, às vezes, a posição geográfica do Brasil mesmo, na América Latina, de certa forma, também meio que isolou, porque todos os outros falando espanhol e só a gente aqui falando português, de certa forma, acho que isso também trouxe uma certa solidão nesse sentido, não? Curiosamente, é igual Portugal, né? O Brasil, né, Agostinho da Silva dizia isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, é que a língua se expandiu, né? Que eles viram tanta terra e disseram, terra à vista, né? Então, Terra à vista. Né? Então, era terra à vista, né? Era aquela coisa contida e também fazendo fronteira com a Espanha. Né? Então, são duas realidades, né? Um Brasil, né, gigante, continental, e um país ali que é quase que, né, um apêndice ali, né, geograficamente da Espanha, né?
e que também só dialogava com a Espanha, que teve que se lançar ao mar. E o Brasil também, essa gigantesca ponta de oceano. Você estava falando da língua portuguesa, e ela é lindíssima, porque ela é muito sofisticada, é uma língua que permite muito. O doutor que viajou agora para o norte do país, a minha esposa é do norte do país, é do Pará, e assim, a pluralidade, né, e a forma como a língua se dinamiza, porque a língua é viva. E no Brasil, isso é o nosso grande legado, né? Como a língua se transformou graças à cultura, graças aos povos, graças às histórias que foram de construção desse país. A gente aqui no Brasil, isso que você está falando é muito legal, porque tem vários sotaques, né? No Sul fala de um jeito, no Nordeste de outro jeito, no Centro-Oeste de outro, mas nos outros países não é muito assim, talvez pela dimensão espacial, ou também tem essas regionalidades? Tem sim, tem sim. Portugal, por exemplo, tem muitas aldeias, né, e as cidades, mas eles têm um pertencimento de território muito gigantesco. Então, se você vai de Lisboa a Coimbra, né? Coimbra, ali, vamos supor, meio ali entre Porto e Lisboa, Coimbra é um outro idioma, dizendo assim, entre aspas. É um sotaque totalmente truncado, difícil de entender, né? O português, por exemplo, né, de Lisboa, é muito parecido também com o nosso português do Rio de Janeiro, né? Nós temos muito o X, o S, devido à questão, né, da vinda de Dom João VI para cá e tudo mais. Então, a gente puxou muito essa questão fonética. O nosso chá dos cariocas é dos portugueses? Dos lisboetas. Dos e o Porto, ele é mais truncado, né, e tudo mais. E é isso, assim, na verdade, é porque nós temos um país muito gigante. A verdade é essa. E a gente não tem muita noção de territorialidade, assim, quando a gente encontra países da Europa, por exemplo, né, ou Cabo Verde, que tem ilhas, né? Cabo Verde é uma nação de ilhas. E cada ilha tem sua maneira de expressar o português, já com uma questão do crioulo, né, cabo-verdiano e tudo mais, né? Quando é que chega o seu trabalho a todas as plataformas digitais? Eles Não Sabem a Minha Língua chega agora, nessa sexta-feira, 13 de setembro. Eu vou ter uma grande oportunidade também, por causa dessa conexão, eu me sinto que não pertencente do Brasil ou de Portugal, eu me sinto realmente transatlântico. Então, o disco sai dia 13, no dia seguinte eu já estou em Lisboa, na semana eu faço um festival lá, que é um festival muito importante de cultura urbana, do qual o programador, o curador do festival, que é um gênio da cultura urbana, que a gente precisa conhecer, chama-se Views. Queria muito que tivesse a exclusividade do disco, o primeiro show do disco oficialmente com o festival dele. É isso, aí eu estou indo para lá. Boa. Já na sequência, daqui a pouco eu volto. E brasileiros não faltam em Portugal agora, né? Não, tem bastante brasileiros lá, né? Muito brasileiro. Né? A gente está vivendo uma coisa doida, assim, né? Esse É bom êxodo porque barra migração, né? Mas eu acho que o planeta todo está se reorganizando, né? Eu não consigo precisar como é que vai ser o planeta daqui a 30 anos. Eu não tenho essa inteligência para poder determinar. Mas eu acredito que o mundo está todo se reorganizando de uma outra maneira e a gente, enquanto contemporâneo, vivendo esse momento, basta a gente refletir, questionar. Eles Não Sabem a Minha Língua, esse tipo de disco. É um disco que eu venho mesmo para questionar essas coisas, para tirar todos os tormentos e pensar que a gente precisa realmente se reconectar, voltar. Não é a origem, é reconectar. Para quê? O futuro dirá. E os portugueses recebem bem a arte brasileira? Demais. Na verdade, o Brasil, o grande legado do Brasil, né, eu acredito que seja a cultura. Né? Você tem, na Itália, por exemplo, a moda, o design, né? Na França você tem a culinária. O Brasil é a cultura. Esse país diverso, plural, gigantesco, inteligente, real, verdadeiro. A gente tem muita riqueza nesse país. E o grande legado do Brasil, eu acredito que seja para o planeta, é a cultura. E eles recebem muito. Assim, a cultura mesmo brasileira, ela é muito consumida no planeta. Tanto é que dizem, para eu fechar aqui o assunto, dizem que há música boa, há música ruim e há música brasileira. Oba! Vinícius Terra, muito sucesso para o seu trabalho. É um orgulho ver você falando assim da nossa língua portuguesa. Parabéns e que venha para todas as plataformas e que a gente possa ouvir muito o nosso português. Assim tá seja. Bom? Gente, o Sem Censura dá uma paradinha, mas nós já voltamos. Até já.
Nós estamos de volta com o Sem Censura de hoje e agora nós vamos a Brasília, não é isso, Bruno? A São Paulo. Nós vamos direto para São Paulo. Ah, é? Primeiro São Paulo, depois Brasília? Hoje a gente vai viajar muito por esse Brasil. Estamos viajando, falei tanto em língua portuguesa, né? Esse Brasil gigante. Vamos lá, Adalberto Piotto, olha ele aí. Tudo bem, Adalberto Piotto? Boa tarde. Está nos ouvindo? Olá, Cati, tudo bem com você? Bruno, tudo bem? Estou ouvindo sim, tudo bem com vocês? Tudo bem, a gente queria saber de você dois detalhes, duas perguntas. Primeiro, se saíram realmente os dados da produção industrial de julho de 2019, como é que foram? E a safra de grãos, Piotto, tem novo recorde em 2019? Falo das duas coisas, se vocês me permitirem antes falar da musicalidade da língua portuguesa que eu estava acompanhando aí. Que entrevista bacanésima, essa aí, adorei, viu? A língua portuguesa é bela, a gente precisa falar cada vez mais dela mesmo, viu? Mas vamos lá, vou falar de economia agora, vamos lá. Saíram sim os dados da indústria, e os dados da indústria agora do mês de julho, houve um pequeno recuo de 0,3%. E esse dado chama atenção porque no segundo trimestre do PIB, que foi divulgado tempos atrás pelo IBGE, foi justamente a indústria quem puxou o PIB para cima, naquela alta de 0,4%, que surpreendeu o mercado, porque foi muito acima das expectativas. E detalhe, apesar de a indústria automotiva sofrer com as exportações, porque a Argentina é um grande parceiro e grande comprador, vive uma crise econômica muito mais severa, muito mais difícil, e obviamente isso impacta na indústria brasileira, foi a indústria automotiva com as suas vendas no mercado interno que evitaram que, por exemplo, a queda na indústria de São Paulo, que responde por mais de 1/3 da indústria do país, fosse maior. E com relação à safra, a safra agora de 2019 bateu um novo recorde de produção. E tem uma coisa que chama atenção, que é bem interessante quando a gente fala de safra no Brasil. O agronegócio é esplêndido no país, tem produtividade alta porque tem tecnologia aplicada e talento brasileiro aplicados ali no campo. Não é só o clima que ajuda, não, tem muito talento, teve muito investimento lá atrás em pesquisa. Fale-se, por exemplo, de Embrapa e tudo mais, mas o que chama atenção é que o que os agricultores e os pesquisadores chamam de safrinha do milho é a maior safra que tem do próprio milho e ela foi exatamente ela que puxou essa produção recorde agora de 2019. É o que a safra, na verdade, é sempre bianual, de 2018 a 2019, ou seja, pega um trechinho de 2018 e parte de 2019. São números importantes porque podem puxar, sobretudo o agronegócio, puxar um pouquinho o PIB deste ano. O governo divulgou agora há pouco uma revisão para cima do crescimento da economia, que lá atrás se falou em 2,5% de crescimento, na verdade um exagero, porque era um ano de novo governo, e isso normalmente puxa um pouco a economia, leva um tempo para as coisas começarem a andar, e a gente viu que só começou no segundo trimestre a ter um certo crescimento. Mas o que se pode dizer claramente é que esse agronegócio vai ter um impacto novamente positivo no PIB, tanto que o governo fez uma revisão para cima agora, e apoiando-se inclusive nos dados do segundo trimestre da indústria. Antes era de 0,81, agora foi para 0,85. É um crescimento pequeno, mas a gente está revisando para cima do PIB. Claro, isso é uma boa notícia porque pode, por exemplo, começar a descontingenciar o orçamento que lá atrás teve que ser contingenciado porque a arrecadação estava menor, ou seja, o crescimento da economia estava menor do que se esperava. Bom, a gente fala disso tudo daqui a pouco, às 6 horas, no cenário econômico, logo depois do Sem Censura. Até mais, hein? Mas, Adalberto, muito obrigada pelas boas notícias, não é? E a gente convida todo mundo, então, para assistir o cenário econômico. Daqui a pouquinho, logo depois do Sem Censura. Isso. Agora, a gente convida vocês para ouvirem a entrevista de Valéria Scaranci, que está em São Paulo, também nos nossos estúdios, para falar sobre a campanha Namoro Legal, não é isso, Bruno? É uma campanha do Ministério Público que fala sobre relacionamento abusivo. A nossa ideia com a Valéria hoje é dar dicas de você, às vezes, em casa está sofrendo um relacionamento abusivo, não sabe muito bem o que é. Você, às vezes, tem um amigo que está sofrendo isso, uma amiga, e a gente vai tentar falar com a Valéria. Cadê ela? Será que ela... Olá, Valéria! Boa tarde, Valéria! Olá! Tudo bem? Boa tarde, é ótimo. Tudo bem, é ótimo estar com vocês. Oba. A gente queria que você desse alguns esclarecimentos sobre essa campanha Namoro Legal, que a gente sabe que, na verdade, é uma campanha leve que vocês estão fazendo para tratar de um assunto que cada vez é mais normal no cotidiano dos relacionamentos, mesmo que muita gente não perceba, não é isso, Valéria? Sim, nós fizemos essa cartilha
É a primeira fase da campanha, a cartilha. Depois também haverá uma amiga virtual para conversar com as mulheres jovens, as mulheres adultas. E na campanha Namoro Legal, a nossa meta é diminuir os índices de violência contra a mulher e relacionamentos abusivos. Na verdade, não é tão fácil perceber quando uma relação é abusiva. Muitas pessoas associam a violência com a marca, o olho roxo, mas na verdade tudo começa muito antes, né? Uma relação abusiva normalmente envolve um código, tem uma dica para saber se a relação é abusiva. Ela envolve controle, isolamento e ciúmes excessivo. Então, quando isso acontece num namoro, num relacionamento, as pessoas envolvidas têm que ficar atentas, porque eventualmente elas podem estar sim numa situação de risco ou caminhando para uma situação de violência. Nesse caso, Valéria, é comum, inclusive, que as pessoas que estão nesse relacionamento, elas até adoeçam e não percebam, entrem, por exemplo, por um caminho de depressão, de uma angústia e não sabem o que é isso? Não, com certeza. Nem sempre se fala isso, mas é muito importante a gente salientar que estar numa relação abusiva traz danos para a autoestima, para a autoimagem, até para a saúde. São aquelas doenças crônicas, por vezes uma dor de cabeça crônica, uma doença de pele. Os índices que nós temos oficiais apontam que as mulheres que sofrem violência mesmo, 70% aproximadamente têm estresse pós-traumático. Só que nós não queremos mais viver num país em que a gente só fala de violência. Nós queremos viver num país em que nós conseguimos prevenir a violência. E essa é a finalidade do namoro legal. Falar de violência sem usar a palavra violência, sem fazer referência à vítima, ao autor de violência. Porque assim nós conseguimos atrair pessoas que estão em relacionamentos, mas não percebem ainda os comportamentos abusivos. Valéria, se você tem um familiar ou um amigo, uma amiga que está passando por esse tipo de relacionamento, que tipo de conselho a gente deve dar? Porque às vezes nem sempre é fácil de identificar esse tipo de relação, né? Sobretudo quando tem muita paixão envolvida. Sim, normalmente pessoas que estão vivendo uma relação abusiva assim não querem falar sobre violência, né? Por isso nós fizemos a cartilha Namoro Legal, para conversar sobre namoro. Então fica uma dica, né, para quem está nos ouvindo, de encaminhar essa cartilha para essa amiga, para mães que eventualmente tenham filhas numa relação abusiva. Até os pais estão usando essa cartilha. Se a pessoa percebe uma situação de... E eu acho que a gente teve um probleminha. Tem um probleminha. Acho que a gente teve um pequeno probleminha com o link de São Paulo. Daqui a pouco a Valéria volta, né, Kátia? E a gente, na verdade, falava com a Valéria sobre essa cartilha, que é uma cartilha que expressa, inclusive, que o abuso pode acontecer não só do lado do masculino para o feminino, mas também pode acontecer o contrário, em relações em que a mulher também faz esse papel sobre o homem. Inclusive relações familiares, em que também acontece abuso de pai ou de mãe. E nem sempre, como disse a própria Valéria, isso envolve violência. Pode ser alguma coisa psicológica, na maioria dos casos. Eu acho que a Valéria está de volta, a gente reconectamos. Olá. Valéria, vamos continuar então. Você falava sobre essa questão identificar, de identificação. Então, toda vez que uma relação ela trouxer sofrimento, esses indicadores que nós falamos de controle, ciúmes, rebaixamento da autoestima, né? Tem uma dica fácil para saber se a relação é abusiva, especialmente entre homens e mulheres. Quando a menina, por exemplo, ela muda o jeito de ser, muda o olhar, entristece. Muitas vítimas que estão numa relação abusiva dizem para a gente, olha, doutora, dizem que está com aquele olhar de peixe morto, aquele olhar apagado. Então, muita pessoa muda muito rapidamente a postura, isso é um sinal. O que eu posso fazer? Orientar essa pessoa. Orientar a pessoa a impor limites, a identificar comportamentos abusivos, a entender que relacionamento não significa mudar de planeta, que é importante manter uma independência e, se existe uma situação de ameaça, de violência moral, de violência física, conversar com uma pessoa de confiança e procurar ajuda, procurar eventualmente a polícia mesmo, registrar boletim de ocorrência. Nesse caso, e quando a gente sente uma espécie de insegurança para falar com a pessoa,
ela não entende, ela não sabe que está passando por aquilo e você não sabe se você invade e fala sobre o assunto, se ela vai te interpretar mal, se ela vai achar que você está se metendo no relacionamento dela e aí, mais, pior, ela ainda pode cortar relações com você porque você foi falar sobre esse assunto. É muito interessante a sua pergunta, porque, afinal de contas, a cartilha nasceu justamente em razão disso. Algumas pessoas vieram me pedir, Valéria, doutora, não pode dar dicas de namoro, porque eu não consigo conversar com a minha amiga, ou eu também não sei como me portar no meu namoro, por exemplo. E aí, o que fazer? É importante não se omitir. Então, encaminhar a cartilha, ajudar a pessoa a impor os limites. Por exemplo, existem algumas condutas que são sempre perigosas. A conduta de a pessoa abandonar toda a sua vida, trabalho, estudo, de a pessoa se afastar da família, dos amigos. Se uma amiga percebe isso, o que ela deve fazer? Conversar. Né? A abordagem deve ser de aconselhamento, de estender a mão e não de crítica. Né? Agora, muitas pessoas não querem falar, então encaminha a cartilha, continua insistindo. As pessoas que estão em relações abusivas, elas se afastam quando a outra pessoa tem uma abordagem de crítica, uma abordagem, abandona o seu parceiro, faça isso. Não, basta ouvir e aconselhar. Na cartilha, nós temos 7 dicas que representam os 7 estágios de evolução de uma relação em que há dominação. Parecem dicas simples, singelas, assim, tem uma linguagem jovem, mas na verdade são dicas muito poderosas, em que nós estamos falando, por exemplo, de uma escolha consciente. É a primeira dica, confie na atitude e não nas palavras, porque os homens dominadores, eles são sedutores. Eles são também gentis, eles não são o tempo todo dominadores, não rebaixam a parceira o tempo todo. Então, essa dica, por exemplo, confie nas atitudes. Como os dominadores costumam usar apelidos para as namoradas, serem gentis, mas ao mesmo tempo têm comportamentos de rebaixamento, isolamento, fazem críticas muito severas e constantes. Qual fica o nosso conselho, então? Olhe para os comportamentos, né? Veja, enxergue o que você está vendo no seu relacionamento. Tem uma outra dica que eu acho bastante importante, que fala, o meu espaço é só meu. Do que essa dica fala? Do território seguro. Aliás, é um exercício que todas nós temos que fazer ao longo da vida, e todos nós também, os homens também. O relacionamento não pode ser a sua vida, ele é parte da vida, mas não é a sua vida. Então, até um teste na cartilha para a pessoa identificar qual é o seu território seguro, o seu espaço em que você é quem você é, tem autonomia e segurança. O que esse espaço compreende? Pessoas importantes da sua família, amigos mais importantes, o seu dom. Qual é o seu dom? Como você gosta de se vestir, os lugares que você costuma ir, por exemplo. E é importante a pessoa fazer esse teste e sempre relembrar qual é o seu espaço, porque esse espaço é muito importante e determinante para a autoestima no momento de estar numa relação ou mesmo de abandonar uma relação. Doutora Valéria, muito obrigada pela clareza com que você falou e também a delicadeza de um assunto que está cada dia mais constante entre nós, não é isso, Bruno? Temos que ficar de olho nisso. Isso. Doutora Valéria, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, muito obrigada. A gente vai para o intervalo, não é isso, Bruno? É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta. Isso, até já. Estamos de volta com o Sem Censura e queremos saber do Bruno Barros agora o que vocês estão comentando nas redes sociais. Bruno? É isso mesmo, Cátia Navarro. Chegou a hora que a gente gosta muito de saber o que você em casa está achando do programa. Vamos ver? Será que tem mensagem? Eu acho que tem. Vamos ver. Primeira mensagem do Carlos, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Grande poeta Vinícius Terra. Pode rodar, tem mais. É o Elias, de Goiânia. Morei muito tempo em Cascais. Cascais é uma cidade lá de Portugal. Saudade dessa terra magnífica. Ótimo bate-papo. Valeu, Elias, pela mensagem. Tem agora o José Virgínio, de São Paulo, capital. Bruno e Cátia, como esse Vinícius Terra é inteligente, nos deu uma aula sobre cultura. Precisamos divulgar mais esses artistas que agregam conhecimentos para
o nosso dia a dia. Se você assistiu Sem Censura, você vai ver que todo dia tem um artista muito legal aqui falando sobre o seu trabalho. Agora uma mensagem do Jonatas, Rio de Janeiro, capital. Gostei muito do Rap do Vinícius, Terra, letra inteligente, promovendo a nossa língua. Muito legal. Você em casa continua participando do programa pelas redes sociais com a hashtag Sem Censura. Tem o WhatsApp também, 021 99903 5329. Daqui a pouco tem bloco no Facebook com mais interatividade. E agora a gente vai falar de quê, Cátia Navarro? Nós agora vamos falar de depressão. Bruno, quando abriu o programa, falou que a gente estava no mês de setembro, o Setembro Amarelo. E aí nós vamos aqui com o doutor Jorge Jaber. Muito boa tarde, doutor Jorge Jaber. Boa tarde, Cátia. Obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura mais uma vez, para falar de um assunto que eu, inclusive, falava há pouco tempo com a doutora Valéria, tem a questão dos relacionamentos abusivos e tem também, muitas vezes, o crescimento da depressão atrelada a relacionamentos também. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Bom, se eu pudesse, eu deixava o microfone e ia escrever no computador para dizer que a entrevista do Vinícius foi excepcional e eu gostei muito da letra e do som, e também elogiar o namoro legal, né? Que bacana isso, né? Porque realmente é uma prevenção a um abuso emocional que ocorre durante relações afetivas abusivas que conduzem à depressão e muitas vezes à perda de visão de um futuro melhor. E a pessoa acaba tentando suicídio justamente por isso. Por que uma pessoa tenta o suicídio? Geralmente a pessoa tenta suicídio não porque queira morrer, mas porque quer terminar o sofrimento e não encontra nenhuma outra alternativa a não ser desistir da própria vida. Ontem eu estava atendendo eu atendo um número grande de pessoas que tentaram suicídio. Ontem eu estava atendendo um grupo com uns 20 e tantos, e alguém disse que queria morrer por 5 dias, que tomou remédio para ver se morreria. Eu queria sumir 5 dias. Então, nós chegamos à conclusão, uma interpretação, né, que eu fiz ali no momento, que você queria morrer por 5 dias. Né? Mas, quando acorda, está pior. Então, é muito importante reconhecer o problema, ver quais são os recursos que existem, juntar os recursos para a pessoa que está sofrendo, finalmente, advogar, que é o que está acontecendo aqui com o Ministério Público de São Paulo, advogando, quebrando resistência através de uma cartilha e depois advogando para terminar aquele sofrimento. Doutor Jorge, esse tema, suicídio, é um tema tabu, né? As pessoas não querem muito falar sobre esse tema, cheio de dedos, tem um certo receio. Por isso é importante uma campanha como essa, um dia como hoje, para a gente dar luz sobre esse tema, né? Sim, Bruno. Por isso que eu estou aqui com a fitinha amarela, né, que é o símbolo da campanha e que tem por objetivo, está acontecendo no Brasil todo. Aliás, foi muito interessante, eu estava em Manaus, domingo, dia 1º, fazendo uma caminhada, né? Eu me senti fazendo passeata de novo, né? Então, fazendo uma caminhada, e uma pessoa me abordou dizendo que tinha me visto nesse programa, né? E eu fiquei lá em Manaus? Lá em Manaus. Aí, e aí eu fiquei feliz, né? Porque estava podendo, de alguma forma, trazer informações ou levar informações para o bem-estar das pessoas. Doutor Jorge Jaber, o senhor dizia que, na verdade, as pessoas querem se livrar dos seus sofrimentos. Mas como é que a gente faz para identificar que um parente nosso ou um amigo nosso está prestes a cometer um ato, por exemplo, de suicídio? Porque às vezes você vê até a dor do outro, mas imaginar que ele vai tentar um suicídio, aí tem uma espécie de hiato que é tão difícil de compreender. Bom, eu sempre penso, né? Quando eu venho aqui, eu tenho que dar uma mensagem que seja de utilidade, que as pessoas utilizem. Então, basicamente, as pessoas tentam suicídio porque tem algum transtorno emocional. E esse transtorno geralmente é depressão. Eu até ouvi dizer que tem uma peça excelente no Rio de Janeiro que vai abordar esse tema e vai quebrar um pouco esse tabu. Mas é muito interessante porque depressão. E depressão, o que é depressão? Basicamente é falta de ânimo, falta de interesse, falta de memória.
irritabilidade, alteração do sono, alteração do apetite, esquecimento, falei falta de memória. Isso aqui é o caldo que se produz através da depressão. Então, pessoas que têm essas características, elas podem estar deprimidas. E cerca de um terço das pessoas que tentam suicídio tem depressão. E o outro transtorno que está muito ligado é o uso indevido de drogas, incluindo aí álcool também. Então, o álcool e as drogas estão muito ligados como elemento que propicia o surgimento da tentativa de suicídio. Então, praticamente metade, mais da metade, 3/4 das pessoas que se suicidam têm ou depressão ou uso de drogas. E o uso de drogas é um fator muito forte que conduz também à depressão, ou seja, a retirada da droga, a convivência, a falência da vida da pessoa sob efeitos de drogas. Então, é muito importante chamar a atenção que usar droga, usar maconha, tem que ter muito cuidado. Não é uma coisa que se faz impunemente. Não é uma brincadeira que se faz impunemente. Por outro lado, um programa como esse ajuda muito. Eu me recordo, quando eu era criança, que eu não gostava de usar agasalho, né? Então, minha mãe dizia, guri, tu tens que ir para a rua com agasalhado, tu não podes ir para a rua sem agasalho. Né? E eu não gostava. Mas hoje eu vejo os meninos lá no surf, a rapaziada ali do surf, em ambientes frios, mais para o sul, ou na Califórnia, ou mesmo no Rio de Janeiro, quando tem um swell ou uma tempestade, né? Eu vejo que eles se agasalham, eles saem da água e se agasalham. Eles aprenderam a tomar conta da saúde deles. Eles aprenderam a se proteger da pneumonia. Da mesma forma, se nós formos ensinando essas pessoas a terem cuidado e observarem se elas estiverem adoecendo com o uso de drogas, e é esse o papel aqui também, chamar a atenção. Se você não está bem e está usando droga, então é muito importante parar. Doutor Jorge, você falou da depressão e do uso de drogas. Quais mais fatores podem causar, enfim, na pessoa o desejo de se matar? Algumas outras doenças conduzem a isso, como, por exemplo, transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade frequentemente se acompanham de suicídio, porque frequentemente a pessoa quer chamar a atenção, mas chamar a atenção de uma forma perigosa. E, às vezes, ela erra na dose. Eu atendi uma pessoa que estava fazendo uma encenação, praticamente, na Ponte Rio-Niterói, e caiu. E, quando caiu, se arrependeu. E, ao se chocar com a água, fraturou a coluna. Uau. E ficou paraplégico. Uau. E conseguiu nadar só com os braços. E depois eu encontrei com ele, ele frequentava grupos de narcóticos anônimos, eu tive um contato com ele, e ele disse que era mais feliz quando agora, no tempo que eu falei com ele, né, na ocasião, do que ele era antes, justamente porque ele abandonou o uso de drogas. Então, transtorno da personalidade, ansiedade, esquizofrenia, doenças mentais. Existem também aqueles que tentam suicídio numa situação desesperadora, como no 11 de setembro, né? Estamos na data. Uma situação, né? Que... Entendeu? Porque aquela situação de grande sofrimento físico, há uma maneira de se proteger que é antecipar o sofrimento, né? Evitar o sofrimento. Doutor Jorge Jaber, como é que a gente lida também com alguém que tentou o suicídio, mas ainda bem, aconteceu que ele, enfim, não morreu, enfim, aí você depois recebe essa pessoa na sua casa, então no seu convívio, como é que deve ser o seu comportamento de preocupação, que ele possa fazer alguma coisa ou não, você leva uma vida normal, recomenda uma terapia? Né? Bom, o que não se deve fazer é dar conselho. Você entrar na vida de uma pessoa que está sofrendo, dando a impressão de que sabe o que ela tem que fazer, gera nela uma reação. Que, aliás, foi dito pela procuradora no assunto anterior, no namoro legal. Então, nós não devemos tentar dizer para a pessoa o que fazer. Porém, todos nós, principalmente quem está sofrendo, deseja ter alguém que lhe escute. Então, o grande macete é emprestar o ouvido. E eu quero dizer que eu fui treinado num outro país,
não foi em Portugal, então não citarei qual país, mas eu fui treinado em outro país. Eu fui treinado a ajudar uma pessoa e, normalmente, por telefone, normalmente não demora mais do que 20 minutos. Então, em 20 minutos, você ouvindo alguém, você ajuda essa pessoa a querer continuar falando. E falar é produzir um discurso, também é uma forma de arte. Inclusive, aqui a gente tem, é bom dizer, esse serviço é o número 188, né, o Centro de Valorização da Vida. Espetacular. Que nada mais é do que voluntários que se prestam a sentar lá e ficar ouvindo pessoas que estão passando por problemas seríssimos. Nada como um grande jornalista, né? 188, claro. Brasil 188, inteiro. no Brasil inteiro. Alguns estados estão na última fase de implementação, porque não é o CVV local que responde, é nacional. Mas o 188 é um atendimento espetacular. Inclusive, no domingo, agora, de domingo, nós estaremos na Praia de Copacabana com o CVV, com a atriz Luísa Tomé, fazendo uma atividade, uma ginástica dançante, botar música, dança, distribuição de camisas do CVV, com esse símbolo, camisas da campanha, e nós vamos distribuir material também para esclarecimento, fazendo um evento na Praia de Copacabana, de modo que se repercuta mais ainda, mas revestido de uma ideia mais agradável. Porque quando a gente fala de, por exemplo, gripe, e fala, no passado eu tinha... Eu sou daquela idade que toma vacina já, gente. Então, assim, no passado tinha gripe, né? Puxa, como é bom, agora não tenho mais. Né? Da mesma forma, nós falaremos do suicídio. Nós vamos conseguir superar esse tabu, aliás, com grandes peças de teatro que estão a caminho. Pois é, isso que eu ia dizer. Dr. Jorge Jaber passou para o Marcos Tardim exatamente quando eu ia perguntar isso. Quer dizer, como é que a arte pode tratar desse tema? E é o que você está fazendo. Sim, sim. Antes de mais nada, é um prazer fazer parte dessa tarde maravilhosa aqui com um tema tão necessário e urgente. O nosso espetáculo tem esse propósito de proporcionar a reflexão, a conscientização, de trazer o debate, né, à luz do público. E, sim, acreditamos que a arte é uma ferramenta social capaz de tocar no espectador de uma forma diferente, de uma forma sensível, como foi bem colocado pelo doutor e para a convidada, o espectador se envolve com o espetáculo, que é leve, bem-humorado, com mensagens de força, encorajamento, superação. Até é importante dizer, é uma história de amor acima de tudo, uma história de como o amor pode transformar o seu caminho, pode fazer com que você reveja as suas escolhas e siga em frente a sua vida superando as suas dificuldades. E o espetáculo tem esse propósito justamente de fazer com que as pessoas venham refletir de uma forma sutil, de uma forma leve. Trabalhamos com metáforas de encorajamento, de força, de superação, com poesia. Então, o espectador se envolve e, quando ele se percebe, o espetáculo acabou, ele se divertiu, ele se emocionou e ele está pensando sobre todas aquelas questões que nós levantamos ali e debatemos durante a apresentação. Inclusive, estendemos esse bate-papo, abrimos um diálogo com o espectador após as apresentações. Inclusive, teremos lá agora, na próxima quinta-feira, representante regional do CVV, falando um pouco sobre o trabalho do CVV. Teremos já o Dr. Jorge, que foi convidado por mim aqui e de pronto já aceitou o convite, estará conosco lá no dia 19, falando um pouco à luz da psiquiatria sobre o tema e falando um pouco também sobre essa questão da arte e o trabalho que nós viemos desenvolvendo. E no dia 26 nós teremos a psicóloga doutora Ana Feijó, que é mestre, doutorada, responsável pela cadeira de psicologia da UERJ, estará conosco lá, nos dando a honra da presença e abrilhantando o nosso bate-papo lá com a plateia. O espetáculo está onde aqui no Rio de Janeiro? Estamos estreando agora, amanhã, quarta-feira, dia 11 de setembro, às 20 horas, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, ali na Avenida Vieira Souto, 176, entre o posto 8 e o posto 9, na beira da praia, com aquele sol maravilhoso, com aquele mar incrível, né, solar, um setembro amarelo iluminado.
E estaremos em curta temporada até o dia 26 de setembro, sempre às quartas e quintas, às 20 horas. É curtíssima temporada, então não percam a oportunidade de viver essa experiência com a gente, porque estamos muito vibrantes, muito entusiasmados e felizes com o caminho que o trabalho vem trazendo e vem nos proporcionando. E essa curta temporada vai ser muito feliz, com certeza, com a presença de tantos convidados queridos. Por que você quis falar sobre esse tema? Na verdade, esse texto eu li com a minha parceira, Kenny Albert, que inclusive está nos assistindo aqui do camarim. Esteve comigo já procurando o texto. Nós fizemos a leitura desse texto em janeiro do ano passado. Quando terminamos a leitura do texto, ficamos completamente emocionados, sensibilizados e precisamos falar sobre isso. Precisamos levar esse texto ao público, precisamos levar esse debate, né, ao público, e não tivemos a dúvida de que era necessário que esse trabalho acontecesse, né? Texto, quero inclusive mencionar o psicoterapeuta paulista Jarbas Capuzzo Filho, autor que escreve muito inspirado no universo que ele vive no dia a dia, que construiu com maestria o texto, costurado ali com poesias, metáforas e a sensibilidade de um profissional da área, né? Mais uma vez também colocar a importância da sensibilidade do nosso diretor, Daniel Dias da Silva, que também conduziu com muito cuidado esse processo de construção do trabalho, tirando o peso dos assuntos que já são densos naturalmente, né, dando o frescor que é necessário com todas as abordagens que a dramaturgia vai nos oferecendo durante a peça. Enfim, e a nossa parceira, a minha parceira especialmente, Kenny Albert, que divide comigo a cena, que é a protagonista do espetáculo. Enfim, uma mulher que vive absorvida pelo vício, né? Falamos de alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, mas de uma forma leve, bem-humorada. Inclusive o título, não é? A Hora do Adeus. Na hora. Na hora. Na hora do adeus. Na hora. O que você faz na hora desse adeus? Como é que vocês se comportam? Que recado vocês dizem? O que vocês trazem para esse público? Você diz aqui para a gente que teve tanta sensibilidade e que o público reage bem a toda a peça de vocês, apesar de trazer temas que são bastante difíceis de serem tratados. Sim. Na hora do adeus, de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que não nos permite evoluir, crescer e viver de uma forma saudável e feliz. Então, estamos dizendo o adeus à bebida, à culpa, à depressão, ao suicídio, né? Enfim, porque tudo isso leva ao extremo. E quando nós começamos a investigar e pesquisar sobre esse tema, nós ficamos assustadíssimos, porque é muito mais próximo de nós do que podíamos imaginar, é muito mais comum do que a gente poderia pensar, né? O suicídio hoje já é, se eu não estiver enganado, doutor, me corrija, por favor, a 4ª causa-morte no Brasil e no mundo. Entre os jovens é a 2ª, né? Saiu um dado da OMS hoje. É a 2ª, né? E a depressão é a doença do século. 2ª causa entre os jovens. Entre os jovens só perde para acidente no trânsito, né? Só perde para acidente. Isso é a falta de perspectiva, Tardim? O que você sente com a pesquisa também que você fez, e já que você fez esse mergulho assim? Em geral, é perceptível que vivemos num mundo onde os conflitos são muito extremados, assim, humanamente falando, psicologicamente falando, e cada vez mais se tem dificuldade em lidar, né, com as questões emocionais, afetivas, e eu acho que também a questão da dinâmica e do movimento do mundo que acaba criando distúrbios e desajustes emocionais e psicológicos. E aí é muito íntimo, eu não sou um profissional da área, não consigo precisar que fenômeno acontece, né? Que química é essa que provoca no cérebro humano e que acaba levando a pessoa a perder completamente o sentido de acordar, de viver. Nós conversamos com pessoas que viveram a depressão e é muito chocante, né? Como as pessoas não tem sentido de levantar da cama, não tem sentido de comer, não existe, é um vazio, é uma total falta de referência, de orientação, de direção. E é muito assustador isso, eu não tenho ideia do que seja. Agora é interessante também, porque do jeito que você fala, como é que a arte pode transformar isso tudo? O doutor Jorge Jaber dizia isso, ao invés de dar conselhos, né, doutor Jorge Jaber, escute, ou então
vá a uma boa peça de teatro. Perfeito. Assista uma boa história, se entregue a ela, não é isso, Marcos? Sim. Perceba o que aquilo pode dizer para você. E aí eu sempre falo que a literatura também é uma ótima companhia. Um livro, muitas vezes, ele vai falar de um sofrimento, abordar aquele sofrimento quando você, na verdade, não aborda, né, doutor Jorge? A poesia, não é? A poesia muito bonita e bem feita, né? Ela remete, a arte remete. Aliás, o que funciona, do seu ponto de vista médico, para evitar o suicídio? Alguns remédios, psicoterapia, tratamento psicológico, arte, esporte e, eu vou deixar aqui, sem nenhum conteúdo religioso, espiritualidade, a procura de espiritualidade. Isso funciona muito, a arte funciona muito. Gente, com esse recado final, eu acho que a gente fecha o Sem Censura de hoje. Para quem está nos vendo na TV, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada. Não é isso? Bruno Barros, amanhã a gente volta? Amanhã a gente volta, mas a gente continua um pouquinho na internet com mais interatividade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até amanhã. Isso mesmo, gente. A gente volta amanhã e a gente agora vai de música, como o doutor Jorge Jaber disse, é o melhor, não é isso? Vinícius Terra, vamos lá. Vamos nessa. O que você vai apresentar para a gente nesse final de Sem Censura? Vou apresentar com a minha camarada DJ Tami, Guetos 2.0, participação da minha amiga de Guiné-Bissau, Karina Gomes. Vamos nessa, Tami? Gueto de Guiné-Bissau, lá na Timor-Leste, na Macau. Fala de povo filho de mar, leva língua com fascínio, ser tudo um só. Gueto de Guiné-Bissau, lá na Timor-Leste, na Macau. Fala de povo filho de mar, leva língua com fascínio, ser tudo um só. O mar diz assim, uniu nossas vidas. Uniu nossas vidas. Veja que ao seu redor esteja repleto de pessoas boas e proteja tua fé, tua verdade e que sempre seja aquilo que tanto fala pra ver se almeja. É o progresso em processo, passo a passo, atravesso o disperso, tem recesso contra o pensamento expresso. Peço ou solicito na boa pro quieto, pro que zoa, quem voa pra Lisboa, mergulha lá em Goa, medir, né? Claro que eu posso, eu logo ligo a sintonia, então é tudo nosso. E se não for, a gente cria parceria e vem com a gente então, Guetos de Guiné-Bissau. Do particular partindo pro geral, língua que fez tudo fica ardão. Guetos de Guiné-Bissau. É hora de se reconectar, é hora da gente se reencontrar e mergulhar pra dentro de si mesmo e buscar nosso próprio caminho. É incrível transformar em real aquilo que era impossível. Feito caravelas contra o mar invencível. Aporto em portos que exigem um outro nível de coerência, de consciência, de novas ciências. Tendo paciência e gratidão às minhas crenças, eu abro portas, encontro tropas expostas, dispostas em lutar por seus direitos. Cotas seja Moçambique, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Brasil. Fundamental, nossa língua se fundiu, né? Cultural, deixou de ser individual. E quem diria que outrora tudo era Portugal? Lá no Timor-Leste ou mesmo em Macau, língua que fez tudo ficar tão igual. Guetos de Guiné-Bissau. Do particular partindo pro geral, língua que fez tudo ficar tão igual. Descobriram novas rotas. Filhos arrancados de lá, levados pra cá. Aldeias de cá. Guetos de Guiné-Bissau. Lá no Timor-Leste ou mesmo em Macau. Do particular partindo pro geral, língua que fez tudo ficar tão igual. Gueto de Guiné-Bissau, lá no Timor-Leste, na Macau. Fala de povo filho de mar, leva a língua com fascínio, ser todo um som. Guetos de Guiné-Bissau, eles não sabem a minha língua. DJ Tami, Vinícius Terra, é isso. Vamos.